ouvidos, que é o que precisamos. Companheiro deputado, companheiro Valdec, por favor. Na mesa. Companheiro é do Partido dos Trabalhadores, claro. Graças a Deus. E vai continuar. Por favor. Companheiro secretário. Tá bom aí, vou botar ali. Ah, o companheiro aqui tudo bem. Beleza. Companheiro da Leste. Primeiramente. Bora Temer! Bora Temer. Quem falou? É isso mesmo. Bora Temer. Mas segundo, Simões, parabenizar a militância dos petróleos que votou na nossa chapa. Essa que é o nosso maior patrimônio. Esse cara que votou porque você tem capacidade, a direção de tocar um processo que nós estamos disputando pelo patrimônio nacional. Isso é mais importante de tudo. E elogiar também todo mundo aqui, o meu presidente da Central Única que está aqui, Marcelo, o coordenador nacional da PUC, que está ali, meu amigo ali, Zé Maria, várias direções, a direção nacional que está aqui presente também, a minha muito querida que está aqui presente, olha só, beijinho. Agora, todo mundo. Mas eu vou falar duas coisas que vão ser importantes. Eu estava escutando a juventude falando, e a gente falou o seguinte: nós estamos demorando a dar de vez em quando um peteleque em alguém. Não adianta, eles estão dando a gente há muito tempo. Eu estava numa atividade, Marcelo, que o cara falou assim: sem dar um peteleco nele, uma porrada, que a porrada dele que está dando a gente é uma porrada pela democracia, que eles falam, é uma porrada contra a traição, que eles falam, mas é uma porrada que nós estamos levando perdendo nossos direitos, é uma porrada dentro da lei, só que é uma porrada onde nós não conseguimos até agora, Valdec, mesmo com o Sérgio Cabral preso, mesmo com a Rosinha, e mesmo com o garotinho, o cara tem uma máquina de corrupção na mão. Ele controla a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário, faz toda a sacanagem com o povo do Rio de Janeiro, humilha. Ele privatizou, esse mesmo grupo, privatizou, Valdec, a barca, o metrô, o trem e a Companhia Estadual de Energia do outro lado do Rio de Janeiro. Foi isso. É o mesmo grupo que está aí. É uma máfia organizada que controla a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e só faz aquilo que interessa a eles. Se a eles não dão um peteleco, uma porrada em alguém, eles estão dando uma porrada tudo na gente, contra o nosso direito, não dá escola, não consegue limitar a faixa de creche para as pessoas, porque creche não pode ser que botar aquela criança lá, Walter, que o professor, economia, bota aquele criança pensando, não, bota a criança ali pensando que é. Não, creche é o direito da mulher trabalhar, mas o guri ser bem atendido. Eles tratam isso como foi necessidade. Então é uma luta que nós estamos fazendo desigual. Agora, a luta pelo petróleo é uma luta que acirrou a disputa agora, a disputa nacional. É a tecnologia de ponta. A Petrobras tem uma tecnologia de ponta de profundidade, não é seu qualquer. Não é invento porque não se inventaram de uma hora para outra. Então, se a gente não tiver condições de dar um peteleco, uma porrada em qualquer desses vagabundos deputados federais, o senador do Rio de Janeiro, nós vamos falar o seguinte: eu vi a juventude aí, a guerra, para a gente preparar a guerra, tem que estar preparado. Agora, nós temos que voltar para nossas comunidades, todo mundo embora, e convencer e fazer a disputa que nossos trabalhadores, as famílias humildes, os aposentados estão perdendo. Senão, vai ter eleição. Primeiro nós temos que garantir a boa eleição em 2018, né, Marcelo? É eleição. Segundo, para garantir a eleição, nós temos que garantir uma boa para cada deputado federal, uma boa para cada deputado estadual e eleger os 2 senadores. Se a gente não disputar com a comunidade, aquela comunidade vai votar no cara
que está botando a forca no nosso pescoço. Então é preciso. A juventude também tem que tratar outro ponto que é mais importante. Eu vou falar uns dados aqui que eu estou pesquisando há muito tempo. A gente não tem noção. No Brasil, Valdez, 600 mil jovens, entre 17 e 18 anos se alistam. 135 mil jovens que o governo Lula colocou a primeira vez que tem salário mínimo, nunca tiveram serviço militar, base profissionais, tem o vale transporte. Dos outros que sobram, essa juventude que nós está falando que nós queremos disputar. Essa juventude que nós temos que ganhar. Essa juventude que eu escutei de falar que eu quero usar, que ninguém tem. Essa juventude bacana não está na universidade. Ela está no primeiro ou no segundo grau, ou não tem escola, mas se formou na vida. Então acho que nós temos uma disputa aqui de princípio da vida. Se a gente não der um peteleco nos caras lá, deputado estadual de direita, uma porrada neles, nós não vamos levantar. Porque eles sabem fazer a atividade articulado com as polícias militares civis no Rio de Janeiro. Eu estou falando isso que a crueldade que a garota está falando aqui da favela é pior ainda. Nós temos que reativar um grupo de disputa ideológica que a gente possa cada vez mais dar chance às pessoas de sobreviver nesse Brasil. Obrigado a todos e a todas. Valeu, companheiro Indalécio. Indalécio, como é seu nome todo mesmo que eu esqueci? Indalécio Vanderlei. Quem quer saber o nome todo? Perguntou. Companheiros, tudo que está sendo falado aqui é extremamente importante para a luta que vai se avizinhar, hein? Não esqueçam disso, hein? Isso aqui é o Sindicato Caxias, esse aqui é o presidente da CUT estadual, o companheiro Marcelinho, que é o que vai falar agora para nós. Obrigado, eu consegui levantar aqui. Qualquer estado aqui é bom, mesmo assim é bom. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, parabéns a essa diretoria, parabéns meu amigo Simão Zanardi. Um desafio grande, eu acho que vocês pegaram um período muito difícil. Passar por um processo eleitoral neste período que nós passamos foi muito difícil. Infelizmente, as nossas categorias às vezes ainda precisam chacoalhar. Eu acho que ainda não sentiram o efeito da reforma trabalhista. O chicote ainda não estalou o suficiente para o pessoal sair da inércia. Agora a responsabilidade de vocês é muito grande, porque essa diretoria é a primeira diretoria de um sindicato de luta como esse que vai enfrentar de frente a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que vai atingir diretamente, não só os petroleiros e petroleiras, mas todas as categorias. A nossa luta daqui para frente é uma luta talvez ficando mais difícil a cada dia. Eu queria comentar algumas coisas rápidas, sem me estender muito. Primeiro, nós chegamos justificando já o atraso meu e Zé Maria, a gente estava vindo direto, eu estava em Campos hoje de manhã, passei em Macaé, vim para cá, amanhã estamos de volta em Campos, porque por mais difícil que seja esse momento, amanhã a Central Única dos Trabalhadores vai inaugurar sua subsede no Norte Fluminense. Então, por mais difícil que seja para os sindicatos, por mais que a gente seja sem dinheiro, apertado, nós vamos inaugurar uma subsede contando com a solidariedade dos sindicatos do Norte Fluminense e dizendo que com reforma trabalhista, com tudo isso que estão fazendo, não vão nos encurralar e não vão nos jogar no canto. Nós vamos cada vez mais para dentro deles. Nós vamos cada vez mais para cima deles. Quanto mais bate, mais a gente cresce. E vamos continuar crescendo, crescendo muito. E eu acho que nós vamos ter um desafio. Fizemos uma boa plenária regional aqui na Baixada, na preparatória para a plenária da CUT desse ano. Foi aqui no Sindipetro, alguns companheiros estavam presentes. E essa boa plenária saiu com o indicativo que nós temos que fazer mais reuniões da CUT aqui na Baixada. Que nós temos que avançar na representação da Central Única dos Trabalhadores aqui na Baixada para aproximar mais e para ter toda essa solidariedade militante. Só que neste momento tem um desafio imediato. Tem um chamamento que a CUT está assumindo e nós vamos transformar cada sindicato nosso, cada lugar onde a CUT estiver, em comitês populares pela democracia, para garantir que 2018 tem eleição e tem eleição com a participação do presidente Lula. Porque eleição sem Lula é fraude. E nós vamos transformar cada entidade nossa em comitês de defesa pela democracia. E nós precisamos fazer isso.
Esse é um desafio para todos nós. Quando o Lula vem para as ruas dizer que vai chamar um referendo revogatório para derrubar essas reformas, isso é a única chance que a classe trabalhadora tem de não voltar à escravidão no país. Então a eleição do Lula não é meramente uma disputa partidária eleitoral, é uma disputa de classe. E nós precisamos entender isso, que nós temos que saber qual é o nosso lado na disputa de classe. Dia 24, nós vamos estar todos em Porto Alegre. A CUT vai direcionar todos os seus dirigentes aqui do Rio de Janeiro. Estamos fazendo um chamamento aos sindicatos. É muito importante ocuparmos Porto Alegre. E aí, quero convidar vocês a acompanharem, seja pela página do Facebook da CUT Rio Grande do Sul, da Frente Brasil Popular do Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos uma aula pública lá, com a Carol Promer, Gisele Cittadino, com o pessoal do direito, e nós estamos ocupando a frente do TRF4 desde já. O companheiro da CUT Rio Grande do Sul, nosso companheiro Claudinho, presidente da CUT Rio Grande do Sul, está pilotando essa ocupação. Hoje, os presidentes das 3 CUTs do Sul, Claudinho do Rio Grande do Sul, Regina Paraná e Ana Júlia de Santa Catarina, estavam os 3 presidentes lá na porta do TRF4. Então nós precisamos acompanhar isso, nós precisamos estar nos inteirando nisso, e dia 24 precisamos ir para lá. Precisamos convocar todo o Brasil a ir para lá. Por último, companheirado, para não me estender, agradecendo a presença de todos da direção da CUT que estão aqui presentes, parabenizando mais uma vez essa diretoria, esse trabalho feito aqui que mostrou o fruto na luta, e convocando todo mundo. 2018 vem por aí, vai ser um ano de luta, vai ser um ano de muita batalha. E aí, lembrando o Dilma da Caravana, olha o homem aí, olha o homem aí. Um abraço. Por enquanto, nós vamos dar um tempinho na mesa e abrir algumas falas de 3 minutos na plateia. Queria convidar a companheira Virgínia Berriel, nossa companheira que é da direção nacional da CUT. Executiva Nacional. Executiva Nacional, desculpa. Boa noite a todas e todos. Acho que é super importante esse momento, que é um momento de luta e de resistência. E nós sabemos o quanto foi suada esta vitória, né? E foi com o empenho dos petroleiros e com o empenho dos movimentos sociais aqui presentes. Então, estamos aqui hoje para brindar e para comemorar essa importante luta. Agora, deixo destacado aqui também que nós estamos, né, já foi falado aqui, vivendo dias difíceis, mas é importante frisar que se nós não nos organizarmos, né, para o dia 24, para defender o nosso presidente, nós certamente seremos golpeados no dia 19 de fevereiro, quando vai a plenário, né, a reforma da Previdência. Então, essa é uma luta que nós teremos que travar. Inclusive, nós da CUT, as nossas férias estão suspensas, as férias dos dirigentes sindicais no mês de janeiro, fevereiro, até março, estão suspensas, porque nós temos realmente que ter um planejamento e uma estratégia, né? É lutar para o Lula ficar, para o Lula não ser condenado, e lutar para que possamos levar a nossa militância para as ruas. E esse é um trabalho difícil, porque a população, os trabalhadores, os jovens, estão congelados por conta do que a mídia faz dia a dia. A contra-informação é terrível. Ela, de alguma forma, anestesiou a população, né? Infelizmente, a população ainda assiste a TV Globo, a TV Bandeirantes e outras. Tem que deixar, não pode mais assistir esses veículos de comunicação, que eles são extremamente tendenciosos. E por conta deles, nós chegamos onde chegamos, né? É claro que hoje está mais fácil convencer o trabalhador na porta da empresa por conta da pancada que está levando com a reforma trabalhista, mas nós temos que lutar. E essa luta não é minha, não é só do Sérgio Abad, é uma luta coletiva, e voltarmos a fazer trabalho de base. Se não chegarmos na ponta, lá onde está o trabalhador, para convencê-lo a ir para as ruas no dia 24 e no dia 19, nós vamos perder a batalha. Então, muita luta pela frente, muita coragem. Parabéns, Simão, parabéns toda a diretoria do Sindipetro, e tenho certeza que nós teremos muitos anos de luta pela frente. Muito obrigada.
Companheira Lígia do Ciclamito. 3 minutos. Boa tarde, quer dizer, boa noite, né, agora já a todos. Eu queria parabenizar, né, a vocês, porque eu fiquei acompanhando, não pude estar junto, né, nessa luta aí, fiquei acompanhando vocês e torcendo demais para que acontecesse, e aconteceu, e a gente ficou muito feliz com isso, e tem que parabenizar a força, o brilho dessa rapaziada toda e das mulheres que fazem parte, que eu já soube também que tem mais mulheres aí, eu fiquei então tem que parabenizar, porque isso é importante, né, que o nosso movimento seja cada vez mais feito de mulheres. Mas tem algumas coisas que eu queria colocar com relação a essa questão do Lula. No dia 24, eu ainda não sei como, mas eu tenho que estar lá. Juro que eu não sei como ainda, mas eu tenho que estar lá. Já falei, tá, até para separar a minha agenda, dia 23 e 24 não tem nada, porque eu tenho que estar lá. Porque o Lula, ele para nós, gente, ele é o exemplo maior. A gente não pode falar de cansaço, a gente não pode falar de férias, a gente não pode falar de não lutar, porque nós temos o Lula como exemplo. Esse homem de 72 anos, né? Ele está indo pelo país inteiro de ônibus. E muitas vezes a gente fica cansado porque a gente tem que sair do Rio para Caxias, ou de Caxias para São João, né, ou para outros lugares aí, que a gente às vezes se sente cansado por conta disso. Então, o Lula para nós, ele tem que ser um exemplo maior, sim, porque ele está mostrando isso para a gente. Mas tem uma coisa que eu queria que a gente também olhasse nesse exemplo dele, que é o exemplo de esperança. Muitas vezes nós entramos na onda de ódio, os golpistas fazem todos nós, muitas vezes, entrarmos. A gente entra, a gente combate, às vezes, os próprios companheiros nossos. Então, para que a gente tenha unidade, nós precisamos tirar de nós essa onda de ódio. Porque isso é inoculado todos os dias por eles, em todo lugar, nas redes sociais, né, conosco, de toda forma. Então eu queria que nós procurássemos esse exemplo maior do Lula, que para mim é o maior de todos, que é o exemplo de levar a esperança para as pessoas e não levar o ódio. A esperança é que precisa nortear todos nós. Então é isso que eu acho que nós precisamos refletir hoje. Tá bom? Obrigada. Valeu, companheira Lígia, muito obrigado. Companheiro Maurício. Eu queria aqui saudar também a presença do companheiro Serjão, do Citicom. Queria que o companheiro pudesse levantar, o companheiro do sindicato, que sempre nos ajuda com a carro de som, com a atitude, com o evento. Companheiro de luta do Citicom, representando lá a sua diretoria. Bom, boa noite a todos os companheiros e todas as companheiras. Eu agradeço esse espaço aqui que a diretoria toma posse nesse dia de hoje, por estar saudando aqui os companheiros da nova diretoria e os convidados. Simão, eu estou muito assim, emocionado desde da eleição que a gente ganhou, com muita dificuldade, uma diferença bastante diminuta de votos, mas eu estava aguardando o dia 19 para poder vir aqui fazer questão de falar algumas coisas. Em primeiro lugar, de ter nessa mesa desse sindicato a representação
que nós buscávamos sempre de identificar o sindicato que a CUT pregava lá no seu passado, o Sindicato Cidadão. Nós estamos hoje mais do que a CUT pregava naquele Sindicato Cidadão. Nós estamos fazendo a integração efetiva da classe trabalhadora. Tá? É mais do que o Sindicato Cidadão. E antes de vir para cá, Simão, falando para o Simão, mas falando para toda a diretoria, eu relembrei o passado. Eu tenho aqui a minha carteirinha de inscrito aqui nesse sindicato. Agosto de 1979, no auge das grandes greves no ABC, né, e com a ditadura em pleno vigor. Eu devo ser hoje, talvez, um dos mais antigos associados vivos, né, desse sindicato. E a carteirinha do primeiro mandato nosso aqui à frente do Sindicato Caxias. Eu, que junto com o companheiro Arnaldo, nós com o companheiro Sérgio, criamos em 1988 aqui a Transparência Sindical. O primeiro boletim da Transparência Sindical, em novembro de 88, dizia, na sua frente, rumo à CUT era um artigo e porque CUT era o segundo artigo feito por nós com letra 7, né, Arnaldo? E depois rodando no mimeógrafo, né? Então, eu estou muito orgulhoso, né, de estar nessa posse aqui, da continuidade, é o 9º mandato do que se inaugurou em 1992. E mais orgulhoso ainda de estar aqui com o meu companheiro Zé Maria, né, companheiro de grandes batalhas, eu que também, muito orgulho na minha vida sindical, coordenei a FUB por 2 mandatos, fui diretor por 8 anos, não fui presidente da CUT em Indalécio, porque tinha uma outra atividade a fazer. Eu fui dirigente da Confederação Nacional do Químico. O Indalécio disse que se eu quisesse ser o presidente da CUT em 2003, seria muito bem-vindo, né? Mas eu tinha uma outra responsabilidade. E quero dizer que contem sempre comigo, enquanto agora aposentado, mas sempre continuando na luta. Estarei também, com certeza, esperando que vocês deem continuidade ao trabalho que se iniciou em 88 com a Transparência Sindical. Parabenizar a nova direção. Muitos diretores aqui nem eram nascidos na época que a gente inaugurou aqui a Transparência Sindical. Muito obrigado pela essa oportunidade. Parabenizar a diretoria que toma posse e saudar aqui os meus companheiros de todas as entidades aqui desse sindicato. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Maurício. É verdade, hoje aqui presente aquele primeiro grupo de oposição que elegemos no Rio de Janeiro em 89, ajudamos a eleger no Rio de Janeiro, a chapa surgente, e depois elegemos aqui a chapa Transparência Sindical. Companheiro Arnaldo, companheiro Maurício e o companheiro Sérgio Abade. Companheira Érica do MPA, saudações. Saudações aos companheiros do MPA que estão chegando aí. Eu queria pedir ao companheiro Alcimar, companheiro do presidente do PCdoB, para nos dar a sua saudação também. PCdoB aqui de Caxias. Boa noite, camaradas. Boa noite, irmão. Eu não poderia deixar de vir hoje parabenizar a posse da nova direção, porque antes de qualquer outro sindicato que estivesse aqui em Duque de Caxias, numa atuação mais firme, a gente nunca pode esquecer, o camarada que me antecedeu aqui falou muito da história, né? Maldito povo que não conhece a sua própria história. E a história é algo muito importante na nossa vida. E é dentro dessa história que eu venho aqui falar, porque desde a nossa época aqui das comunidades eclesiais de base, na Diocese de Caxias, o sindicato, o Sindipeto, está conosco. Desde aquela época, da década de 80, o sindicato, o Sindipeto, ele estava conosco e ainda está. E eu digo a todos os outros sindicatos que foram citados, né, que
e também falando de uma camarada que disse aqui um pouco da unidade, né? Nós podemos ter qualquer divergência. A divergência é salutar. Porém, a causa ela é muito maior. E em cima dessa causa da classe trabalhadora é que nós temos que sempre lutar por um Sindipetro forte, por um Sitcom forte, por um CEP forte. Porque o movimento dos trabalhadores é que vai sustentar a revolução. E muita gente aqui falou de 2018. Eu também estarei no dia 24. Não sei como, mas também estarei no dia 24. E todos os partidos que abraçam a democracia e todos os partidos de esquerda que sabem o que foi o início, quando a esperança venceu o medo, quando nós elegemos o Lula, todos esses partidos e sindicatos sabem que o Brasil, em 500 anos, nunca teve uma presidência tão progressista quanto a do presidente Lula. E nós não temos problema nenhum e divergência nenhuma, pelo contrário. No dia 24, o PCdoB nacional, todas as suas frentes estarão lá para mostrar que o golpe não vai se perpetuar nesse país. E que podem até, na justiça, querer condenar. Mas nós vamos ter que estar na rua, nós vamos ter que estar no Congresso. E em cima disso, eu vanglorio todo o esforço e trabalho do Sindipetro Caxias. Porque aqui participei de muitas reuniões, onde nós fizemos muitas coisas juntos e vamos continuar fazendo. Viva a classe trabalhadora, viva o Sindipetro, viva o Brasil! Obrigado, pelo companheiro Alcimar, pela sua presença, pelas suas palavras. Eu queria chamar o companheiro Serjão do Sitcom. Boa noite a todos. Eu vim hoje aqui parabenizar a direção do Sindipetro, o companheiro Simão, o companheiro Serra. A gente militamos juntos na República. Todo mundo sabe que o Sindicom representa o especializado da República. E a gente, eu fico muito feliz, né? E mais uma vez essa diretoria está sendo empossada, mais uma vitória. Eu vim hoje aqui para poder agradecer por essa vitória tão especial. E dizer também para os companheiros que eles também estão embutidos em colocar o nosso presidente Lula como presidente de novo, nosso presidente do Brasil. Tá? O Sindicom está aí, a gente estamos se preparando também para o dia 24, estar também lá naquela luta lá, né? Lá em Porto Alegre, para poder a gente fortalecer a nossa vida dos trabalhadores. E a gente sabe muito bem o que o governo aí, o nosso governo golpista, que é o Temer, né? Ele fez com a gente da classe trabalhadora, né? Colocando essa reforma trabalhista para poder cada dia escravizar os trabalhadores. Então, o Sindicom está se programando para o dia 24 de janeiro, onde vai haver aquele julgamento lá em Porto Alegre, e a gente vai estar lá junto com os companheiros. Tá? Eu quero agradecer, Simão, a sua diretoria e agradecer a todos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Sérgio. Companheiro Valdec. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, boa noite, camaradas. Eu quero fazer aqui um início de intervenção dizendo que eu participei desde Campos até aquele ato apoteótico na UERJ da caravana do presidente Lula. E aquele período foi um período, Idalécio, de renovação das nossas energias e do nosso espírito, da nossa capacidade de luta. Encerrada a caravana, eu identifico, Simão, neste ato, nesta posse da direção do Sindipetro Caxias, querido Sérgio, é mais um momento
de forte simbolismo político e com muito conteúdo para renovar nossa disposição para lutar contra o golpe. Esse evento está muito representativo. Esta mesa está muito representativa. Aqui nós temos entidades importantíssimas dos movimentos estudantis e de juventude. Aqui nós temos o MST, que nós temos a FUP, meu querido companheiro Zé Maria, de tantas lutas, né? Que nós temos, evidentemente, a CUT, óbvio, Filevante, UNE, Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, movimentos os mais variados. Aqui eu vejo nesse auditório várias companheiras e companheiros de muito valor. Veja aqui a Náustria, a Glória, cito a Glória por causa da luta do nosso mandato com o movimento de mulheres negras, a Lucivânia, nosso movimento de educação de economia popular, a Duda, nossa dirigente sindical e poeta, enfim, o Robson Leite, grande parlamentar na legislatura passada, do PT, enfim, o Vinícius, que chegou agora há pouco, importante dirigente dos bancários, enfim. Então, a gente tem aqui um auditório, um ato, Simão, muito forte. E é muito importante que assim seja, que a gente viva intensamente a intensidade desse ato, porque nós vivemos uma das páginas mais acirradas da luta de classes no Brasil. Não é negar, não é? E ainda me exaspero com companheiros e companheiras que insistem na possibilidade de conciliar com os partidos burgueses. Aqui é um mandato petista, cutista, marxista, que aposta claramente que a revolução socialista é possível a partir das lutas sociais, dos movimentos sociais, e o Sindipetro Caxias é uma referência para nós. E está no centro da luta que provocou o golpe. Evidentemente que há confisco de direitos da classe trabalhadora, evidentemente que é um projeto de financiarização da Previdência, evidentemente que avança um pensamento obscurantista de matriz fascista, que ataca as mulheres, ataca os negros, ataca a comunidade LGBT, evidentemente que há a instauração de um Estado policial, penal, também de matriz fascista, há um desmonte do Parque Científico Nacional, há um ferimento de morte à nossa soberania, mas no epicentro do golpe está o petróleo. No epicentro do golpe está a tentativa do grande capital transnacional de se apropriar dessa riqueza que pertence ao povo brasileiro. Então, o Sindipetro, não apenas pela sua trajetória de luta, pela sua combatividade, mas está fazendo a luta no front principal. No front principal é importante isso aqui destacar. E eu acho, pessoal, companheiros, camaradas, acho importante lembrar que a luta e as crises são feitas também de contradições. Na Alerj, de onde estou vindo agora, né, que é um ano terrível para a Alerj precisa urgentemente se reconciliar com o povo fluminense, passou quase 6 meses engradeada, parecia um quartel, parecia uma organização militar, não é isso? Quem passava pelo centro do Rio e não conhecia bem aquele prédio achava que era uma organização militar. Ali tinha mais efetivo policial do que muitos batalhões do estado do Rio de Janeiro. Mas no processo de luta, no processo contraditório da luta política, há avanços importantes conquistados lá dentro por movimentos sociais. Quanto aqui, os movimentos de juventude, os movimentos secundaristas, arrancaram a lei do passe livre intermunicipal, que estava ameaçando o direito à educação de vários estudantes nossos do Rio de Janeiro. Hoje nós votamos em primeiro turno, vamos votar em segundo turno na quinta-feira, a PEC dos 12º, que salva as universidades estaduais. É a luta dos movimentos sociais que arrancou isso. É a pressão sobre os deputados, é a pressão sobre os parlamentares que não têm compromisso com essas pautas, mas se veem acossados com a força, com a valentia, com a tenacidade, com a perseverança desses movimentos. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: em 2018, Sérgio, nós temos alguns desafios. O primeiro deles, do ponto de vista da conjuntura política, é garantir eleições em 2018. É garantir as eleições, Robson, que elas não estão dadas. A agenda golpista não tem limites. Então, nosso primeiro desafio é conquistar as eleições, a garantir as eleições de 2018. O segundo desafio, evidentemente, é garantir que essas eleições tenham a presença como candidato do maior líder popular da história desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito, por isso que faz todo sentido a gente canalizar a nossa energia para o 24 de janeiro. E aí os sindicatos, as centrais, os mandatos alinhados com essa luta, se fazer um esforço coletivo para viabilizar o máximo de participações. Aqui eu ouvi companheiro dizendo, não sei como nós temos que dar um jeito de viabilizar a presença desses companheiros e companheiras
em 24 de janeiro. Né? Voltar a fazer a bela militância da vaquinha, a bela luta, juntar os recursos de cada um, é assim que a gente volta a crescer. E o terceiro desafio para 2018, pessoal, garantir as eleições, garanti-las com o Lula, porque sem Lula é fraude, já se disse aqui, mas é garantir também que antes das eleições de 2018, esse Congresso golpista reacionário não aprove nenhuma emenda à Constituição para diminuir as prerrogativas estratégicas da presidência da República. Isso está na pauta deles também. Se não conseguir barrar Lula candidato, eles vão tentar mexer por dentro, Marcelinho, mexer por dentro na estrutura da presidência da República, emendar a Constituição e reduzir significativamente os poderes do presidente da República. Por isso que a nossa alternativa não pode ser outra. É mobilização, é luta, é rua, é nas ruas, nas praças, nas redes, na raça. Viva o Brasil, viva o movimento popular, viva a luta sindical, viva o socialismo, viva Lula, presidente! Obrigado, companheiro. Zé, tá na mão? Aproveitar, teve um companheiro nosso, companheiro deputado estadual também, nosso companheiro Gilberto Palmares, que está meio dodói, ele estava prontinho para vir, mas não veio. Então nós vamos ler uma mensagem dele que ele mandou aqui para a direção. Boa noite a todos, boa noite a todas, saudar toda a mesa. O companheiro Gilberto estava pronto para vir, mas teve um mal-estar e pediu que mandasse a mensagem para o Simão, para o Sérgio aqui, para os companheiros. Companheiro Simão e demais companheiros de Perto Caxias, desde meus tempos de dirigente do sindicato de telecomunicações, vibro com vitórias como a de vocês. Manter o sindicato como dos petroleiros na trilha da luta é importante, não somente para os petroleiros, mas para todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Continuo entendendo que a classe trabalhadora é única. Meu mandato de deputado estadual está à disposição de todos os petroleiros de Caxias. Sei que o Sindicato Caxias, em 2018, estará formando na linha de frente no combate ao projeto golpista e na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e pela democracia. Um forte abraço a todos, deputado Gilberto Palmares. Obrigado. Companheiro Simão Zanardi, são 20 horas e 10 minutos. Calma, só um minutinho. Eu queria fazer mais 3 falações para a gente encerrar e passar para vocês. Falação queria que a companheira Duda, nossa secretária, e dizer que nós temos na direção um grande evento. Nós temos 9 companheiras na direção desse Sindicato agora nessa etapa. 9 companheiras. Companheira Duda, que é secretária da CUT estadual. E depois, eu pedi para 2 companheiros da direção do sindicato falar. Então vai falar a companheira Andressa pelas mulheres a seguir e vai falar o companheiro Mendes pelos homens. Então, 2 companheiros vão falar pela direção do Sindicato. O Mendes e a Andressa já participaram de 2 outras eleições. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Valdec falou que eu sou poeta, até me senti estimulada, mas meu celular está quase sem bateria, está carregando ali, senão eu vou pegar uma poesia que fala de luta para ler, mas infelizmente vou ficar devendo, porque foi muito ao vivo hoje de manhã lá com os bancários de Campos, na parte da manhã, que faz parte da jornada de luta contra a reforma da Previdência. Também não vou me estender muito, porque já bastante companheiros já falaram, eu estou bastante representada, então é dar uma boa noite, saudar essa vitória importante da classe trabalhadora, dos petroleiros, que é uma das categorias, como já foi dito aqui tantas vezes, que é central nesse golpe e que a discussão e a defesa das estatais tem que ser estratégica para a gente, porque a discussão da soberania nacional está no mesmo bolo do que é a discussão da reforma trabalhista e que é a discussão da reforma da Previdência. Então, a gente tem que estar na luta para não desmontarem a nossa estrutura social, mas também para não desmontarem as nossas empresas estatais, que é quem garante a nossa soberania e a possibilidade de a gente ter uma saúde e uma educação pública e para todos e todas, e só assim que a gente constrói de fato um Estado democrático e de direitos. E eu tenho certeza que com vocês, continuando na direção desse sindicato, a gente vai conseguir avançar nesse sentido e poder pensar várias atividades. Aqui, quem sabe fazer uma subsede da Baixada da CUT, já temos a do Sul Fluminense. Já temos o Sul Fluminense.
Fluminense. Ano que vem, eu acho que a Baixada é uma das regiões para a gente fazer uma outra sub-7, porque é isso, aí a gente consegue estar mais perto dos trabalhadores de cada região. No Sul Fluminense tem dado certo, a gente está apostando nisso a partir de amanhã no nosso Fluminense e ano que vem na Baixada, a proposta está lançada e agora é o desafio de todos nós também. Boa noite, parabéns. Obrigado, Duda. Valeu. Companheira Andressa, não, peraí, Andressa. Companheira aqui do EDC quer fazer uma saudação e eu esqueci de botar o nome dele na lista. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Primeiramente, para a boa noite para todo mundo. Queria começar a fala saudando, né, o espaço, saudando todos os companheiros, diversas organizações que aqui existem, organizações essas que são importantes, né, para a gente estar lutando contra esses retrocessos que são impostos a cada dia no nosso, tanto no nosso município quanto também no nosso Brasil, né. Hoje a gente vive num município onde a gente tem muitos problemas a acontecer e o crescimento de retirada de direitos é algo muito grande, né. Vídeo reforma trabalhista, reforma da Previdência, a MP 746, a Escola Sem Partido, dentre outros. É muito importante que a gente tenha um sindicato que se mostre a luta, organizando os trabalhadores no nosso dia a dia, né. Então, sempre ajudou a União Estudante do Duque de Caxias a estar nessa luta contra essas coisas, né. Então a gente entende hoje como estudante, tanto a UDC como estudante caxiense, entende hoje a importância que é uma medida que se unificar, se juntar junto aos sindicatos de luta, que fazem luta no cotidiano. É uma medida necessária, uma medida para já, para que a gente consiga barrar esses retrocessos no nosso município. De novo, né, queria parabenizar as direções por essa vitória e boa noite a todos e é isso. Obrigado. Obrigado, companheiro. Da UEDC. A UEDC é uma união de estudantes aqui de Duque de Caxias, que tem na sua direção companheiros aí do PCE, companheiros de várias frentes. Companheira Andressa, direção do nosso sindicato e também direção da Federação Única dos Petroleiros. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Andressa, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer também por estar assistindo a gente, principalmente agradecer os votos dos nossos eleitores que confiaram na gente para a condução do sindicato no próximo triênio. A minha fala vai ser bem breve, eu já fui contemplado por várias das falas que me antecederam, mas, bom, hoje é dia de comemoração, né? Hoje é dia de comemoração da democracia e a gente tem que manter acesa essa chama. Companheiro Mendes. Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras. Conclua, né? O pessoal está me descendo. Fica calmo, não queria estar gelando cada vez mais. A questão aqui, eu acho que a mesa ela contemplou várias falas, deixou bem clara a conjuntura nacional. É isso? Então vou falar um pouco do Sindicato Caxias. O que é o Sindicato Caxias? O Sindicato Caxias é um sindicato classista. Essa que é a grande identidade do Sindicato Caxias. E a partir do momento também solidário. Como ele participa de todos os movimentos sociais. Ele briga para melhor moradia. Ele briga para ter uma boa alimentação para o povo trabalhador. Ele briga para a questão de terra para os trabalhadores. Ele briga para a questão dos trabalhadores, não só do sistema petrolífero, de todos os trabalhadores. Essa é uma identidade do Sindicato Caxias. Por isso que o movimento social está sempre do nosso lado. Nós estamos sempre do lado deles. O movimento dos estudantes, nós também participamos de uma boa educação para o nosso povo. E outra identidade forte do Sindicato Caxias é o confronto. É histórico isso. O Sindicato Caxias não abaixa a cabeça. Não tem acordo. Em 2014, quando começou o ataque do pré-sol,
houve um posicionamento claro do Sindicato Caxias em relação ao juiz Moro. Poucas pessoas não entendiam aquilo. Poucas pessoas não acreditavam que aquilo era um golpe contra a Petrobras. Junto com a Federação Única do Petroleiro, fomos para o embate em 2014. Quando começou o primeiro movimento para um golpe, o Sindicato Caxias estava lá, fazendo enfrentamento. Às vezes as pessoas não acreditavam, a gente escutou várias vezes. Não vai ter golpe não. Companheiros da esquerda, isso é balela, não vai ter golpe. E aí a gente botou um posicionamento. Esse golpe não é contra o PT, é contra os trabalhadores. E fomos fazer um enfrentamento. Às vezes estávamos sozinhos na rua, companheiros. Pouquíssimas pessoas do nosso lado. Sendo pichado, petralha. O pessoal atacando a gente. Mas estávamos lá. Essa é a nossa característica. E essa característica que faz eu ser diretor do Sindicato Caxias. É a minha segunda gestão. O Sindicato Caxias, pela sua história de luta, ele deixa as pessoas sendo mais classistas para participar da luta. Essa é a nossa diferença, companheiros. Não parece... É normal o sindicato ser assim. Não são todos os sindicatos que fazem esse enfrentamento. É um exemplo de luta. A história desse sindicato é um exemplo de confronto desde a época da ditadura. E ela não perdeu essa identidade. Por esse motivo que nós, nesse momento aqui, continuamos na luta a favor da democracia. Vamos estar lá em Curitiba, junto com outros companheiros. Vamos deixar essa democracia acabar. E eu tenho certeza absoluta que aqui na Baixada Fluminense, se tiver um confronto para manter a democracia, o Sindicato Caxias vai estar de lado. Não tem medo da luta. Vai fazer disputa em todos os campos. Nos campos democráticos e nos campos armados. Uma boa noite, companheiros. Valeu, Mendes. Bem, para nós encerrarmos, irmos para o encerramento do nosso evento, com a palavra agora o companheiro da coordenação da nossa federação, companheiro José Maria Rangel. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito já foi dito. Falar depois de tanta gente assim, muito já é dito, a gente já fica repetitivo, né? Mas eu quero aproveitar esse momento, saudar a todos que estão aqui, todos e todas, aqueles que nos assistem, saudar a categoria petroleira, que foi às urnas, votou e legitimou o mandato da Chapa 1, a Chapa Unidade Nacional contra o golpe. Fazer aqui saudações especiais ao meu companheiro Vinícius, que é o coordenador da articulação aqui no Rio de Janeiro, ao deputado Valdec, que muito nos honra com o seu mandato, ao meu companheiro Robson Leite, que quando foi deputado, muito nos honrou com o seu mandato e que também, à frente da Secretaria do Trabalho, nunca negou as suas raízes, as suas origens. E a companheira Náustria, que é uma voz incessante na luta em defesa da Petrobras, e isso é muito bom para a gente. Quero dizer que essa eleição foi uma eleição duríssima, muito dura, e que em nenhum momento, isso é importante a gente frisar, em nenhum momento os companheiros da Chapa 1, eles deixaram de debater a conjuntura nacional, deixaram de apontar para a categoria que nós estamos vivendo um momento de golpe. Então fizemos esse debate. Fizemos esse debate o tempo todo com a categoria petroleira e penso eu que minimamente eles entenderam isso. Porque na atual conjuntura que nós vivemos, parece que para algumas pessoas a palavra golpe é algo proibido.
né? Isso tem que estar claro entre nós. E outro ponto, um aspecto que foi fundamental na nossa vitória, Simão e os demais diretores do Sindipetro, que foram vitoriosos e eleitos, foi algo que esse sindicato, ele pratica como poucos, que é a aliança com os movimentos sociais. O Sindipetro Caxias, ele serve de exemplo para os sindicatos que bradam para fora do seu muro, que tem aliança com movimentos sociais, mas não praticam. Aqui nesse sindicato, efetivamente, aqui dentro da entidade, é a casa dos movimentos sociais. Todos os movimentos sociais são acolhidos nessa casa. E isso é muito importante, né? Tão importante como a postura que a atual direção ela tem de como conduzir a política, né? E que aprenderam, como eu aprendi, e tenho muito orgulho disso, o meu companheiro Maurício, né, que foi meu coordenador na FUP, e que eu ficava ali ouvindo quietinho ele falar, e aprendendo com ele como é que se faz a política, porque você pode fazer política séria. As pessoas tentam passar o tempo todo que o sindicalista é algo ruim. Mas cabe a gente ressaltar que os nossos direitos, todos eles vêm de uma luta sindical. E que tem à frente deles pessoas que conduzem essa luta, né? Como o Pedro Arnaldo. Então também isso é importante. E essa aliança, Simão, que vocês praticam aqui tão bem, ela vai ser fundamental nos próximos períodos. É importante a gente frisar que esse movimento de direitização que nós estamos vivendo no Brasil, ele não é algo isolado. Esse é um movimento mundial. O mundo, ele está tendendo para a direita. Foi assim na Argentina, foi assim no Chile, foi assim nos Estados Unidos, foi assim no parlamento alemão, quando o partido nazista conseguiu 13% das cadeiras. Então esse é um movimento que ele é mundial. Ou a gente entende isso, que esse movimento do capitalismo, que está começando a se sentir atacado, ele vem para nos atacar, porque quando ele se sente ameaçado, ele vai buscar lucro em algum lugar. E aonde que ele vai buscar lucro? É na classe trabalhadora. É retirando direitos da classe trabalhadora. O que nós estamos vivendo no país, e que as pessoas ainda não caiu a ficha, é algo brutal. O Estado está sendo desmontado. Se o Lula ganhar uma eleição, se ele concorrer, se ganhar e se tomar posse, num novo mandato ele não consegue reconstituir tudo que está sendo destruído. Nós estamos falando de um Estado que congelou os gastos públicos por 20 anos. Nós estamos falando de um Estado que está com mais de 5 milhões e 400 mil pessoas que foram colocadas na pobreza extrema. Num Estado que tem mais de 15 milhões de desempregados. Num Estado que mudou a legislação trabalhista, mudando mais de 100 artigos, e que a partir de agora passa a valer a proteção ao grande empresariado. Por exemplo, a nova legislação trabalhista, ela permite a demissão em massa, coisa que a CLT não permitia. E aí, Simão, quando eu vejo o debate que nós estamos fazendo nas assembleias, e que a oposição dita que apoiou o golpe, apoiou isso que está aí, né? Fazem um falso debate sobre algo que nós inserimos na nossa pauta de reivindicação, a categoria petroleira tem que estar muito atenta a isso. Então esse é mais um dos problemas. A legislação que permite a terceirização de tudo, o esquartejamento da Petrobras. Então o estrago, ele é brutal. 15 milhões de pessoas desempregadas. O estado do Rio de Janeiro, o estado onde a gente vive, com 3 ex-governadores presos, e um só não está preso porque é ministro, que é o Moreira Franco.
E aqui para o nosso Estado não tem saída se nós não renegociarmos as nossas dívidas com o governo federal, se nós não voltarmos as empresas estatais a investir, a Petrobras, quer seja via financiamento do BNDES, quer seja utilizando as reservas internacionais. Se o setor de óleo e gás ele não fomentar políticas para desenvolver outras atividades, como a construção civil, por exemplo. Então, esse é o estrago que está sendo colocado para nós. E que aí, nós temos o grande desafio de entrar em 2018 e viver 2018. Porque não pensem vocês que os caras deram golpe, Robson, para nos devolver o poder em 2018. Seria muito idiotice deles fazer isso. Eles deram o golpe, em 2018 o povo vai lá e elege o operário e nos devolve o poder. Olha que maravilha! Não! Eles não vão nos dar isso de mãos beijadas. E aí, nós temos que fazer algumas reflexões sobre, por exemplo, por que nós não estamos conseguindo botar a massa na rua? Por quê? Esse é um debate que nós temos que fazer franco entre nós. Porque em todos os movimentos nossos são as mesmas caras. O povo argentino, eles aprovaram a reforma previdenciária lá, mas embaixo de porrada. Trocaram porrada com a polícia. Foram para o enfrentamento. Então esses exemplos, eles têm que chegar ao povo brasileiro. E nós ainda fomos achincalhados por eles. Olha, isso aqui não é Brasil não, hein? Porque ou o povo acorda, ou a corda vai nos enforcar mais ainda. E quando eu falo do Lula, é porque ele tem colocado algo que para ele fazer, se for candidato, se for eleito, se tomar posse, ele vai ter que ter um amplo apoio da sociedade, que é o referendo revogatório. Um amplo apoio da sociedade. Porque se não houver um referendo revogatório, né, a deteriorização das relações de trabalho, na questão da nossa própria vida, ela vai se dar. O brasileiro voltou a cozinhar com lenha. Você tem noção do que é isso? Nós voltamos a cozinhar com lenha. Ou se não, com fogareirozinho de álcool. Porque se as pessoas não sabem, quando o presidente Lula assume o governo, ele colocou na cabeça dele, como um dos itens da cesta básica, o gás de cozinha. E o gás de cozinha não subiu no período do governo do PT, porque ele comprou a participação nas distribuidoras de gás estaduais, ele comprou a Liquigás, e ele fez com que esse setor não fosse um setor especulativo. O que acontece quando o Pedro Parente assume o governo, a Petrobras? Primeira coisa que ele faz, vende a participação da Petrobras em todas as distribuidoras de gás. Vende a Liquigás e passa a praticar preços internacionais. O que quer dizer isso? Se aquele maluco lá da Coreia do Norte, ele promover uma guerra mundial, o preço do petróleo vai lá das cucuias. Nós, brasileiros, que não temos nada a ver com isso, nós vamos pagar o preço. Né? Nós vamos pagar o preço. É isso. Então, meus companheiros e companheiras, para isso, para fechar, porque todo mundo está com fome já, o dia 24, ele vai ser um dia fundamental para nós. Fundamental para nós. Nós temos que ocupar Porto Alegre. Nós temos que impedir que esses caras prendam Lula. Porque não é prender Lula. É prender a todos nós. Porque Lula representa toda uma geração que por anos e anos lutou para que esse país fosse um país que desse mais oportunidade a todos. E nós não estamos nesse golpe por conta dos erros dos governos do PT, que não foram poucos. Nós estamos nesse golpe por conta dos inúmeros acertos que os governos do PT fizeram, que incluíram milhões e milhões de pessoas que até então eram excluídas nesse país. Ou vocês acham que é bonito, que eles gostam de ver um negro numa universidade pública, sentado do mesmo lado do filho do rico?
E esse é um resgate histórico que nós fizemos. Então, meus companheiros, ou a gente faz isso e ocupa Porto Alegre no próximo... É para eu assinar, é? Não. Ah, bom. Não estou assinando nada. Brincadeira. Ou a gente, de fato, ocupa Porto Alegre no próximo dia 24, dizendo um rotundo não para esses caras, ou a gente corre o risco da escravidão que já está colocada se aprofundar. Parabéns a toda a direção, parabéns à categoria também. Bem, só para falar duas coisas. Primeiro, que acabando aqui, nós temos uma recepção pequena lá embaixo. A gente desce, senta nas mesas, vamos ser servidos lá tranquilamente, tá? Se não der todo mundo nas mesas, nós ficamos em volta e vamos ser servidos em pé mesmo. O Simão vai chamar os companheiros, depois do que a direção que está aqui presente, a gente vir para cá para tirar uma foto, todo mundo junto, ok? Ok, é isso. Simão vai chamar, ele vai assinar aqui e os dois companheiros da direção. Pode falar também? Pode falar. Obrigado, Sérgio. Para quem não me conhece e por quem quer me conhecer um pouco mais, meu nome é Simão Zanardi Filho, sou filho de camponeses que trabalhavam na roça e vieram para a cidade, como todo trabalhador, buscar uma vida melhor. E eu nasci em 64, em 28 de abril, no ano do golpe. Golpe que não foi chamado de golpe. A gente aprendia que era a Revolução de 64. E a gente conviveu com essa revolução, que foi um golpe, durante um período muito duro, que foi um período militar. O próprio conhecimento, ele foi guardado nas gavetas. Eu, como estudante, entrei para o seminário e fui fazer filosofia. E a filosofia me deu um devaneio sobre a capacidade do homem conhecer o mundo e enfrentar essa realidade. E um dos primeiros debates que eu tive na faculdade era a questão de qual é a finalidade do ser humano estar aqui no mundo. Qual é a nossa missão? E nessa missão eu me deparava com o surgimento